Bom dia, obrigado, Eladio. Obrigado, Eladio. Bem, sobre envelhecimento saudável, vamos resumidamente falar. O que a ciência já diz? Fundamental, exercício físico. Fundamental, alimentação saudável. Se você quiser ter uma referência de alimentação saudável, a chamada dieta do Mediterrâneo, né? Depois a gente pode falar sobre isso. Muito importante também, o controle de doenças. O fato de você ter uma doença não significa dizer que aquela doença vai lhe causar uma incapacidade ou um problema lá adiante. Hoje nós temos métodos adequados de controle, os medicamentos são cada vez melhores, etc. Então, controle de doenças, principalmente aquelas condições que podem aumentar o risco cardiovascular. E, por último, a questão social. A interação com os outros, a sociabilidade. Participar de atividades onde você possa encontrar os outros, conversar com os outros. E, principalmente, as trocas intergeracionais. É muito importante a gente estar em contato com pessoas de diferentes faixas etárias. E é por isso que, durante a pandemia, a gente pôde, infelizmente, constatar como muitas pessoas declinaram do ponto de vista físico e cognitivo, principalmente. Cognitivo, emocional, porque não encontrava os outros, não encontrava a família. Então, essa rede de interação social é fundamental. Estamos entrevistando o Dr. João Macedo, atendendo os nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp. Aqui é Fortaleza 85 99925 1122. Mais as perguntas da produção do programa. Quero mandar novamente um abraço aqui para o Dr. Eladio. O Dr. Eladio participou do nosso programa aqui algumas semanas atrás. Desejo sucesso, Eladio, nos seus desejos, seus empreendimentos agora para o futuro. Bom, então, Zé Maria, alguma pergunta de ouvinte? Não, mas sim, muitas perguntas, né? Que exames, né, as pessoas devem fazer e a partir de que idade, né? Para controlar o estágio da saúde, para controlar, para aferir, né, a evolução de qualquer possibilidade de doença, né? E que medicamento, o senhor falou aí que havia assim uma associação muito grande entre a geriatria e a prescrição de vacinas, então, o que hoje, na prática, né, porque a geriatria, o que a geriatria aconselha a fazer e que exames e que medicamentos e que suplementos ela prescreve? Bom, eu vou colocar uma pergunta também de um ouvinte, que é onde no Ceará ou em Fortaleza as pessoas podem ter acesso a um serviço de geriatria, na área pública ou na área privada, como as operadoras de plano de saúde recebem esse tipo de atendimento, se tem alguma dificuldade ou não. Você podia responder o doutor Zé Maria e responder a dona Lúcia, que eu vi nesse instante aqui, que é do Conjunto José Walter e que perguntou a respeito de onde ter acesso a consultas com médicos geriatras. Certo. Bem, então respondendo ao doutor Zé Maria, doutor, nós temos um conjunto de exames que são feitos e recomendados, né, para os pacientes regularmente. Ou seja, alguns exames precisam ser realizados anualmente, outros exames a cada 5 anos. Esses exames, eles são importantes porque acabam fazendo a prevenção de várias doenças, né? E também temos os exames que são exames de acompanhamento daqueles que já têm alguma condição patológica, já tem um diabetes, hipertensão, etc., que você precisa fazer para aferir como é que está o controle. Então, tudo isso já é muito bem estabelecido. Por isso que um aspecto importante para o envelhecimento bem-sucedido são as visitas regulares ao médico. E aí eu vou dizer o seguinte, hoje o nosso grande desafio é fazer com que todos os profissionais, especialmente os generalistas, tenham uma sensibilidade gerontológica, para ter esse pensamento gerontológico. O que é o pensamento gerontológico? É aquele pensamento da prevenção e da promoção de saúde, tendo em vista um horizonte futuro longo. Porque se você hoje tem 40 anos de idade e você vai chegar aos 90, você tem ali 50 anos pela frente. Então, isso já está muito bem definido, esses exames, etc. Nós temos, aí, respondendo a pergunta do doutor Arruda e do ouvinte,
nós temos uma limitação muito grande ainda no acesso a essa abordagem geriátrica, porque nós estamos com o desafio de formar profissionais nessa área, ainda é muito incipiente. Se não temos nem disciplina de graduação, né, em grande parte das escolas de medicina do Brasil, muito mais incipientes são os programas de residência médica que formam especialistas nessa área. Aqui no estado do Ceará, nós só temos 2 instituições que têm programas de residência médica. Então, o acesso no serviço público ainda é muito limitado, e eu diria até no privado. Mas, sabendo da importância de se investir nessa linha, realmente nós precisamos fazer uma mudança brusca no sistema de saúde. O sistema de saúde tem que se adequar para o atendimento das necessidades das pessoas idosas e tem que se adequar para um atendimento que dê conta dessa questão do envelhecimento das pessoas. E aí as operadoras já começam a se preocupar. Já temos hoje operadoras que já estão trabalhando com a ideia de ter um conjunto de idosos, né? Define ali 100 idosos que vão ficar sob a custódia de um determinado médico, sob o acompanhamento de determinado médico geriatra, ou um médico generalista que tenha uma boa formação, etc. Justamente para que a gente possa oferecer a esses indivíduos essa abordagem mais moderna do processo de saúde-doença. Porque uma abordagem que eu considero ultrapassada, que inclusive predomina muito no Ministério da Saúde, é a abordagem baseada em doenças. Sim. Programa para diabetes, programa para hipertensão, etc. Nós não podemos ter uma abordagem desse tipo porque é muito limitada. Porque um idoso que tem várias doenças, tem 8 doenças, já imaginou ele ir um dia ao ambulatório de diabetes, outro dia ao ambulatório de hipertensão, outro dia ao ambulatório de osteoporose, não dá conta. Então nós temos que construir um modelo de atenção integral e isso vai ao encontro justamente da formação do médico geriatra, que é essa formação generalista que dá essa abordagem mais integral e integrada das pessoas. Bom, estamos entrevistando no programa de hoje, o tema é geriatria, o Dr. João Macedo, ele professor da Universidade Federal do Ceará, escritor, mestre e doutor, e que está aqui tirando dúvidas e falando um pouco de geriatria. Os ouvintes podem encaminhar perguntas para o nosso WhatsApp, 999251122, aqui é Fortaleza 85. Ou então entrar nas nossas redes sociais, Saúde em Dia CE. Saúde em Dia CE, você vai encontrar principalmente a nossa página no Instagram. E daqui a pouco, parte da nossa entrevista, vídeos da nossa entrevista vão estar à disposição para aqueles que começaram a assistir o programa exatamente agora. Tosa Maria. Em termos de ciência, né? O que a ciência tem desenvolvido no sentido de uma questão mais assim genética, questão mais de retardar o envelhecimento das células. Logicamente que você prevenir doenças, melhorar a saudabilidade da pessoa, né? Seja através da melhoria da qualidade de vida, dos hábitos, né? Seja através realmente da prevenção, mas indo lá no DNA, o que existe hoje para evolução de retardar, né, o envelhecimento das células. Zé Maria, eu vi também uma pergunta do seu Fernando, que é da Praia da Baleia, Itapipoca, que ele perguntou, doutor João Macedo, o doutor Elade falou em queda, né? Queda é um problema, né? Antigamente dizia aqueles 3D, né? Como era 3D? Era diarreia, demência, né? E tal. Hoje, nos consultórios especializados em geriatria, quais aquelas doenças que são mais assim encontradas, que o geriatra tem maior preocupação, fora isso que o senhor falou, né? De ter esse cuidado há muitos anos, ter essa parte toda preventiva. Ok. Bom, me permita responder a ouvinte. Ela perguntava sobre os serviços existentes. Sim. O serviço de geriatria, nós só temos um serviço, centro de atenção à saúde do idoso, aqui em Fortaleza, que é o Centro de Geriatria lá do Hospital Universitário Walter Cantillo, que tem um atendimento multidisciplinar, interdisciplinar, é um atendimento que tem um forte componente
de cuidado dos pacientes de com doença de 2000 Alzheimer, que inclusive 2008, foi, mas na minha época, né? você deu uma ajuda muito grande e foi Quando eu era muito secretário. sensível quando Uhum. procuramos a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, naquela época, justamente para tentar sensibilizar a Secretaria sobre a necessidade de programas nessa área. Então, nós temos o serviço de geriatria, que é um serviço do Hospital Universitário Walter Cantillo, que forma médicos residentes, e temos também hoje a residência de geriatria ligada à Secretaria de Saúde do Estado. Sim, da né? Escola de Saúde Pública. E podemos citar uma iniciativa que vai ilustrar aquilo que eu falava antes, sobre a necessidade de termos serviços especiais para o cuidado das pessoas idosas no âmbito do SUS, que é a Casa de Cuidados, Sim. que hoje está funcionando muito bem, que é uma casa que faz um cuidado intermediário entre o hospital e o domicílio. Uhum. Porque muitas vezes o que é o comum é você atende o idoso ali que ficou internado no hospital por 3, 4 meses e dá alta para ele ir para casa, só que em casa ele não tem a continuidade do cuidado, né? Por todas as limitações das famílias, etc. Então, o que é que acontece? Esse idoso, em poucos dias, ele se reinterna. Ou seja, a gente tem um investimento imenso durante 3, 4 meses. É um custo muito grande, como você sabe muito bem. Verdade. Mas ele rapidamente se reinterna e aquele investimento, ele é todo perdido. Então, a necessidade de um cuidado intermediário é justamente isso que a Casa de Cuidados faz. Um cuidado de reabilitação física, nutricional, etc. Respondendo à pergunta do professor Eladio, que ficou em aberto sobre a queda e sobre o exercício, principalmente. As quedas são um dos principais problemas, um desafio realmente no cuidado das pessoas idosas. É algo multifatorial, tem vários fatores que contribuem para a ocorrência das quedas, mas definitivamente uma abordagem fundamental para o idoso que cai é o exercício físico, né? Numa perspectiva de prevenção, daí a importância de nós, que ainda não estamos caindo, ainda não somos caidores, já fazemos o investimento, né, para tentar evitar esse problema, né? Como também numa perspectiva de tratamento. E qual é o componente principal dessa intervenção? É o exercício físico com fortalecimento de massa muscular, né? O exercício físico com carga, com resistência. Durante muito tempo a gente achava que idoso não podia fazer exercício, né? Verdade. E muito menos só caminhar, com peso, muito menos com peso. Academia nem pensar. Não, até caminhar a gente tinha medo, cuidado, né? Tinha aquela visão do idoso como alguém muito frágil, que não podia andar, que podia ter um desmaio, etc, etc. Isso, né, não se sustenta mais. Pelo contrário, como eu falava antes, o exercício é um componente fundamental do envelhecimento bem-sucedido. Então, qual é o exercício fundamental para o idoso, dentre todas as modalidades existentes e preconizadas? É fundamentalmente o exercício aeróbico, que é caminhar, né? Fazer a caminhada, que isso é importante para, por exemplo, para a massa óssea, né? O impacto, ele é um fator que previne a osteoporose, sem falar que melhora muito a circulação. E também o exercício com carga, com força. Como é que eu posso fazer se eu não tiver acesso à academia? É simplesmente você fazer um programa de sentar e se levantar numa cadeira comum, uma cadeira convencional. Aquilo ali já é um exercício de fortalecimento da musculatura proximal da coxa. E é interessante que as pesquisas recentes dão conta de que quando você faz uma carga, um exercício com carga, o músculo, esse músculo libera uma substância chamada irisina, que é protetora para o cérebro, inclusive para a função cognitiva. Então, acaba sendo uma estratégia de prevenção de uma doença extremamente comum, que é a doença de Alzheimer, tá certo? Bom, do ponto de vista DNA, como eu falava, as pesquisas nessa área são intensas, né? Nós avançamos muito. Infelizmente, nós não dispomos ainda de estratégias farmacológicas e medicamentos que possam ser utilizados na prática clínica e que possam impedir ou lentificar o processo de envelhecimento celular. Em outras palavras, não tem nenhum medicamento aprovado anti-envelhecimento, né, que eu possa tomar e lentificar. O que nós sabemos que pode lentificar o processo de envelhecimento são justamente aquelas medidas
que eu falei que são os pilares da promoção do envelhecimento bem-sucedido. Mas medicamentos mesmos, ainda nós não temos. Bom, estamos com a entrevista com o Dr. João Macedo, médico geriatra. Quero mandar um abraço aqui para todos do grupo Esperança de Comunicação, principalmente aquelas empresas que viabilizam a transmissão deste programa para toda a zona norte do estado. Vai um grande abraço aqui no nosso colega Dr. Costa Campos, da dona Elisete, ele que é proprietário da clínica Dr. Costa Campos, que Itapipoca, uma das mais completas clínicas de toda a região norte. Um abraço aqui para todos do grupo Esperança e para toda a zona norte do estado de Ceará. Da mesma forma... lá da nossa faculdade, Costa Sim, Campos, né? Um acho que foi seu colega, foi Costa Campos? contemporâneo, né? Contemporâneo. Aliás, você falou que é de 83, né? Sua É. turma, eu sou de 79, então você terminou 3 anos depois. Não, mas eu sou de Sim. 82, eu entrei em 82. Você entrou em 82, você terminou em 88. Então Exato. você é dessa época do Dr. Costa Campos. Isso, mesmo. sou Ele é dessa contemporâneo época dele, mesmo. um abraço Acho aí que o pra Dr. ele. Alves também, que era um colega Isso, nosso, isso. de saudosa memória. Bom, tem muita pergunta aqui chegando para o ouvinte. Nós temos agora 10 minutos para o final do programa. Vamos tentar ser bem objetivos. Eu perguntei, era também um questionamento de ouvinte, quais as doenças. Você falou da queda. Além da queda, outra preocupação que os geriatras têm e os familiares devem ter também. Esse programa tem muitos idosos, o avô que mora com o neto ou que mora com a filha. Uma preocupação, uma orientação assim para a família, né? Para a família já do idoso, perdeu esse período que podia ser preventivo, né? Isso aí é um trabalho que está sendo feito muito desses 20 anos para cá, mas tem muito idoso que não teve isso. Ele era tratado como sendo de vidro, né? Canela de vidro e tal. Qual a orientação que o senhor dá? O senhor já deu para a família tratar precocemente e tal, mas para esse que já é idoso? Esse que já é idoso, ele, apesar de ter perdido um investimento que seria muito Sim. importante no passado, ele ainda pode fazer muito para melhorar a sua saúde atual. Uhum. É incrível como às vezes a gente atende no ambulatório pessoas com 85 anos que chegam lá muito debilitadas e você começa a orientar, a fazer um conjunto de medidas e aquele idoso melhora substancialmente, né? Muitas vezes volta que você nem conhece. É aquela mesma pessoa que eu atendi há 3 meses. Então, há sempre um lugar para você melhorar, para investir. Então, esse é um outro conceito novo. A gente achava que o idoso que estava ali já declinando não tinha jeito, era coisa irreversível. Sim, a gente pode fazer muito, a gente pode reabilitar em qualquer idade, mesmo em idades extremas. Então, o conceito, a orientação geral que eu daria era o seguinte: se você tem uma pessoa idosa, o seu ente querido, idoso, ou você mesmo já está com uma certa idade, procure um profissional de saúde, né? Procure, porque muitas vezes medidas simples podem reabilitá-lo e pode evitar um sofrimento muito maior, porque o problema é o seguinte: o idoso ele é muito diferente da criança. A gente, de uma forma muito simplista, diz o seguinte: a criança, quando adoece, ou ela morre ou ela fica boa. O idoso, quando adoece, nem morre, nem fica bom, na maior parte das vezes. Esse não ficar bom significa dizer que ele lida com doenças crônicas. Mas não quer dizer que essas doenças crônicas, elas vão ser necessariamente incapacitantes. Hoje nós temos como controlar essas doenças. Os medicamentos avançaram muito, por exemplo, do controle do diabetes, do controle da doença de Parkinson, etc. Trato urinário, né? O trato urinário tem muita coisa a fazer. Então, nós não podemos desperdiçar esse manancial, esses recursos que existem hoje na medicina e que podem melhorar imensamente a qualidade de vida das pessoas. Então, essa é a recomendação. Vamos mudar muita coisa do sistema de saúde. Nós temos que, como eu falava antes, que tornar o sistema de saúde essa tecnologia disponível hoje para o idoso mais acessível para a população. Ainda não é, né? E aí daria um outro programa sobre as políticas públicas voltadas ao idoso. E você me perguntava qual é o principal desafio. Eu diria que o principal desafio hoje é a doença de Alzheimer, as síndromes demenciais. Já avançamos muito no conhecimento, estamos aí já para termos medicamentos melhores, nós estamos aguardando avanços nesse sentido, mas é um grande desafio e precisa de muito investimento, porque é uma doença que afeta não somente a pessoa, mas afeta também os familiares,
afeta a comunidade, tem um impacto muito grande. É uma doença que tem não somente alterações clínicas, mas comportamentais. E as famílias precisam ter um suporte muito grande para cuidar do idoso com demência, com Alzheimer, notadamente aquele que cursa com alterações comportamentais, né, que trazem um estresse muito grande para os cuidadores, para as famílias. Então, esse é um grande desafio em termos de saúde pública, porque há uma previsão de aumento do número de casos nas próximas décadas, em função do aumento da população idosa. É uma doença intimamente relacionada ao envelhecimento, aquilo que eu falava antes.